Por que você acha importante começar pelo assunto marxismo e violência? Então, o marxismo tem vários... O Marx foi um grande estudioso, isso aí ninguém nega, só que foi para um lado que nós não concordamos e achamos errado, por vários motivos. E o Marx fez um grande exame histórico da sociedade e desenvolveu uma teoria robusta, bem longa, com vários livros escritos que vão muito além do Capital e o Manifesto. Tem programa de Gotha, a ideologia alemã... Tem as cartas, que também são interessantes, trocadas entre ele e Engels, porque ele morava em Londres e o Engels em Manchester, na Inglaterra. Então ele tem um trabalho muito longo onde ele desenvolveu a teoria dele, que vai muito além de mais-valia e manifesto e tal. E alguns pontos do Marx são realmente errados, são coisas que espantam, aí é já à primeira vista. E um desses pontos é justamente... quando o Marx e o Engels também, eles defenderam o uso da violência para implementar o socialismo. Então isso se vê no trabalho deles, não é assim uma interpretação e tal, não, está explícito em vários textos do Marx que ele defendia a violência. Para atingir esse fim. Para atingir o fim que era o socialismo. Mas aí, de acordo com ele, essa violência seria contra pessoas que se justifica a violência ser contra, né? Não, então, como ele via a classe, o capitalismo como um sistema nefasto, e havia então a classe dos proprietários, que seriam os opressores, e ele estava na defesa dos supostamente oprimidos, então ele via que o único meio desses oprimidos, que seria a classe operária, que seria essa classe que estaria sendo humilhada, espoliada pelos capitalistas, seria essa classe de operários se levantar e pegar mesmo em armas e assumir o controle do Estado. Sim, então para ele, nesse caso, a violência não é uma coisa ruim, seria Sim, seria uma coisa justificável. Agora, per si, primeiro, você justificar que vai derramar sangue numa sociedade para implementar o socialismo, parece que mesmo se o socialismo fosse um sistema justo, os meios não justificam os fins, né? E também é olhado em si mesmo. O sistema capitalista, embora tenha a sua justiça, não significa que todo proprietário seja malvadão, opressor, etc, né? Mas era uma proposta de violência contra qualquer pessoa que tivesse algum meio de produção ou só Sim, quem teria mandava? o proletariado teria que tomar conta do Estado burguês. E aí desapropriar a todas as propriedades na base da força. Então, é que o que eu aprendi com os comunistas que me explicaram é que existe a diferença do burguês e do pequeno burguês. Que esse cara estaria safe. Com esse cara não ia acontecer nada. O que acontecesse seria com os grandes donos das propriedade, meios de produção. Dos meios de produção. Os grandão lá que mandam. Grandões. O cara que tem a lojinha na esquina, segundo o que foi me passado, não ia acontecer nada com ele, porque ele também é classe trabalhadora. Primeiro que seria um erro você dizer, só porque o fulano é grande vai lá e vai sair matando. Quer dizer, é uma coisa que totalmente injusta. Vai matar ele, a esposa, os filhos dele, fazer um massacre, como foi feito em muitos locais. Também parece que é uma coisa absurda. Em relação aos pequenos burgueses, aí o sistema marxista entra em tilt. Por quê? Porque o Marx, ele tinha uma visão dual da sociedade, entre os capitalistas, opressores, donos dos meios de produção, como eles gostam de falar, e os oprimidos, a classe proletariada que sofre sobre a mais-valia, é espoliada e tal. Só que existe uma classe média, na época do Marx tinha, hoje tem mais ainda, de gente que não é nem proprietário e nem empregado. Seriam esses mais ou menos o pequeno burguês. E aí o sistema do Marx entra em tilt, porque ele, para sustentar a dialética na sociedade, ele tinha que sustentar que só teria que haver esses dois grupos. Por isso que ele diz em uma passagem que o pequeno burguês é uma classe instável. Ora vai para o proletariado, que seria o mais comum, e num caso mais raro se tornaria um explorador capitalista, né? Então esse pequeno burguês, e não só o pequeno burguês, trabalhadores,
advogado, escritor de livro, você seria um pequeno burguês para o Marx. Sim, eu seria morto ou tô safe. Então, na prática, seria o seguinte, se você se aliasse com o proletariado, você seria salvo e tal. Você tem que transformar o seu podcast como porta-voz do Partido Comunista. Se você fosse contra, aí azar. Você se aliou com os proprietários, com o capitalista, está no bolso deles, então azar, você vai pro paredão. Se eu fizer propaganda, eu tô de boa. Aí tá de boa, exatamente. Mas e se eu for um dono de meio de produção e fizer propaganda a favor deles e tiver passando aquele paninho bacana? Pra salvar, né? Existe esse caso de donos, grandes capitalistas que ficaram ao lado da propaganda comunista para se safar? Então existe então o sistema teórico do marxismo que não permitiria o que você falou, porque todo mundo ia ter que perder a propriedade, e existe o que aconteceu na prática, né? Você vê, o Engels era milionário, era dono de empresa, né? Era dono de empresa da família dele, ele tinha empresa, ele era alemão, né? Mas ele tinha empresa, a família tinha empresa tanto na Alemanha como na Inglaterra, por isso que depois ele foi morar em Manchester, que era a sede de um ramo das indústrias dele. Então o Engels foi essa primeira figura de capitalista que apoiou o comunismo, foi a primeira esquerda caviar, assim. E os exemplos que a gente tem dessa ideologia sendo aplicada são os clássicos da Revolução Russa e só teve alguma outra coisa? De que saiu sangue? De que isso foi aplicado, a gente pôde ver a coisa acontecendo. Então, a Revolução Russa é o grande clássico, né? Que o Lenin, então, liderou a revolução, expropriou os bens de todo mundo, extinguiu a propriedade. Só foi um fracasso na então nascente União Soviética, entre a transição de Rússia para a União Soviética. Teve a Guerra Civil e o Lenin, percebendo que aquele comunismo faliu a nação, ele deu um passo atrás, né? Isso aí os comunistas não gostam de comentar, que foi a NEP, nova política econômica. Então ele voltou a permitir propriedades privadas, comércio voltou a funcionar nas cidades e trouxe capitalistas do exterior para investir na então nascente União Soviética. Para dar uma ajuda lá. Uma respirada. Mas depois disso voltou ao normal? Não, quem foi fazer realmente transformar a União Soviética numa supostamente, totalmente um socialismo e tal, foi o Stalin. Não foi o Lenin. O Lenin quando ele morreu, ele nem queria passar a bola para o Stalin. Ele preferiu o Trotsky. Então o teu ponto é que o marxismo ele necessita da violência. E, portanto, é uma ideologia ruim. É uma ideologia ruim. Esse é um dos pontos do erro do marxismo.